Olá, meu nome é Ítalo Fernandes da Silva, sou aqui estudante da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Meu trabalho, meu artigo, ele tem por título Os Processos de Aprendizagem da Sanfona Sertânia, né? Então, falando um pouquinho sobre a pesquisa, ela é uma pesquisa ainda em andamento, né? Foi, em parte, financiada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, através da UFPE, né? E tem por objetivo a pesquisa macro, né? Investigar as práticas e repertório da sanfona na cidade de Sertânia, né? Cidade aí escolhida por N fatores, né? Descritos no artigo. Alguns deles foi a criação de um núcleo de pesquisa e extensão da UFPE na cidade, né? Além da grande quantidade de sanfoneiros presentes na cidade, aí descobertas, assim, mapeadas, né? Através de visitas técnicas, né? Da nossa equipe, né? E aí a gente também aproveitou para investigar a relação da cidade com o instrumento, entender por que tem uma quantidade considerável de sanfoneiros aí na cidade. Então, para a gente começar o diálogo sobre os processos de aprendizagem da sanfona, que é o recorte dessa pesquisa, desse artigo, né? A pesquisa ela é, é mais ampla, mas a gente fez um recorte para esse artigo, né? Sobre os processos de aprendizagem. Então, a gente pegou alguns conceitos, né? De alguns autores, e aí os dois primeiros foram a Aprendizagem Intencional e Não Intencional, do Luiz Ricardo Silva Queiroz, né, que ele entende que a aprendizagem intencional ela vai acontecer, né, quando se há a intenção de ensinar ou de se aprender no processo de ensino e aprendizagem. Aqui a gente vai focar na aprendizagem, né? E aí a intencional ela pode ser dividida em formal e não formal. Esses conceitos aí já foram baseados no Libânio e na Willy, né, no trabalho da Willy do Libânio. E aí a formal, ela vai acontecer nas escolas e em ambientes institucionalizados, né? Já a não formal, ela é mais corriqueira de ser observada nas manifestações de tradição oral, né? Onde a oralidade é o foco, pouquíssimo uso de escrita, né? E a observação, escuta vão ser aí os norteadores da aprendizagem. Já na aprendizagem não intencional, né? É o que a gente vai chamar de informal, né? E aí é bem interessante a gente considerar o conceito de informal que o Sandrone ele vai trazer uma discussão interessante. A gente tende a chamar de informal aquilo que acontece fora da escola, né? E aí a palavra informal já é um pouco problemática, porque ela indica que não há forma, é sem forma o significado da palavra informal. E há uma forma, há uma estrutura, só que não é da forma que a gente costuma encontrar nas escolas, né? Então a gente vai considerar formal o que acontece em ambientes institucionalizados, não formal, que a educação e a aprendizagem intencional acontece fora da escola, e informal são ações do cotidiano que você acaba aprendendo, né? Não tem essa intenção de aprendizagem e nem de ensino, mas acontece o processo de aprendizagem. Falando um pouquinho sobre a cidade, né, a Sertânia, né, fica a mais ou menos 300 a 400 quilômetros, 300 quilômetros da cidade, da capital, Recife, né, e a cidade ela tem uma relação interessante com artes, né, a gente mapeando a cidade, a gente encontrou 6 escolas, né, de artes, né, que eles vão chamar de escolas municipais de artes, né, cada uma específica para uma finalidade, sendo a música, a linguagem de música, a mais contemplada, tendo aí 4 escolas. Então, as escolas foram a de teatro, de dança, violão, bateria, música, né, que é para instrumentos que não têm uma escola específica, como metais, por exemplo, e a escola de sanfona, que foi o ponto-chave aí um dos pontos-chave da nossa pesquisa, né, de investigar como é que acontece o processo de ensino-aprendizagem na escola, né? E aí a gente tem que deixar claro que a pesquisa ela foca, né, ela classificou os sanfoneiros que participaram aqui da pesquisa, contribuíram para a pesquisa, que foram um total de 11, né? A gente considerou o processo de aprendizagem inicial deles, né? Então, o começo da relação dele com a sanfona apresentava características que a gente agrupou em 2 grupos, que é a aprendizagem autodidata e a aprendizagem orientada. Claro, pessoas que tiveram o processo inicial de aprendizagem através
através do processo que a gente punhou de autodidata, né, que eu vou explicar posteriormente, não quer dizer que eles não tiveram um incentivo ou uma participação direta de um professor posteriormente, mas o início, a gente considerou isso, processo inicial, ou seja, no início da aprendizagem do contato dele com o instrumento, foi de maneira autodidata. E aí, a aprendizagem autodidata é aquela onde o processo de aprendizagem ele acontece sem necessariamente a ação de um professor, de forma direta. Não tem ninguém que intermedie, né, o aprendiz e o conhecimento do instrumento. Ele aprende através do que a gente vê nesse ciclo, né? Um processo de observação, ele vê, escuta, ele ouve, né? E tenta imitar, repetir, reproduzir aquilo no instrumento, né? E através disso, a gente consegue ter um processo de aprendizagem autodidata, sem a orientação, sem a instrução, sem a tutoria de alguma pessoa, diretamente, né? E aí, nesse processo aí de processo autodidata, a gente observou que teve três eixos principais onde eles aprenderam a tocar sanfona. O primeiro foi o rádio, né, uma ferramenta bastante usada. Foi o rádio para os sanfoneiros que tinham mais de 50 anos que participaram da pesquisa, né? Então, eles escutavam, tentavam memorizar o máximo de notas possível, porque o rádio não tem essa flexibilidade de você repetir um trecho da música ou a música novamente, tocou, é torcer para que no outro dia toque novamente, para você conferir se está tudo ok e tal, né? E aí isso requer mais tempo, né, de aprendizagem, porque ele tem que memorizar, né, decorar o máximo de notas possível, para depois conferir se tocar de novo, ele confere. Então, esse processo ele é um pouco mais demorado, né? Para questões de noção de como segura o instrumento, como toca, a distribuição dos dedos, ele precisaria de uma observação externa, fora do rádio, porque o rádio não oferece visual, ele é só som, né? E o repertório era um dos principais norteadores e motivadores para eles aprenderem o instrumento. Eles escutavam uma música conhecida, né, que tinha um solo interessante, ele, eita, gostei, vou aprender o instrumento. Então, começava daí. O segundo eixo foi o familiar, né? Eu acredito que todos os sanfoneiros classificados nessa categoria de autodidata, ele tinha um parente ou alguém próximo ou um artista que tinha familiaridade que tocava. Então, essa referência visual que faltava no rádio, eles acabam conseguindo através desse familiar. Então, a observação mais escuta, quando viam, tinham a oportunidade de observar alguém tocando, porém não tinha uma periodicidade muito alta. Então, assim, não tinha essa frequência de ver uma pessoa tocando. Então, eles aproveitavam o máximo aquela oportunidade para observar e depois de treinar questões de técnica, né? Porque repertório eles buscavam sempre no rádio, né? Aqui a memorização também é um ponto, porque, como eu disse, é uma coisa que acontecia de forma pontual, né? A gente observou que todos eles falavam que os parentes que tocavam, os familiares, uma pessoa próxima, eles se recusavam a ensinar, né? Por N motivo, não queria, é ciúme do instrumento, acreditava que a pessoa não levava jeito, enfim, não existia essa disponibilidade dessas pessoas em ensinarem. Então, os aprendizes, esses sanfoneiros, eles tinham que aprender sozinhos, né? E também o repertório era um ponto aí que motivava eles a observarem e quererem aprender. O outro é a internet, acabo cortando aqui. É a internet, isso aqui é mais para o pessoal mais jovem, né? E aí, que a gente pegou de 13 anos e até 28, 29, 30 anos, que através da internet, né, você tem um vídeo. Então, o vídeo ele reúne a observação e a escuta, né? Então, o processo acaba sendo mais rápido. A outra vantagem da internet é que você pode ver videoaulas ensinando a tocar o instrumento, ou trabalhando uma técnica específica. Isso também contribui para o aceleramento aí da aprendizagem. E, mais uma vez, o repertório. Perceba que o repertório é um ponto que está entre os três, né? Que é uma coisa que realmente motivava eles a aprenderem. Já a aprendizagem orientada, né, é justamente o professor como mediador entre o instrumento e o aprendiz, né? Então, tem essa participação direta do professor. E aí, na aprendizagem orientada, a gente percebeu que tinha dois grandes grupos aí que aconteciam esse tipo de aprendizagem. Alguns sanfoneiros aprenderam de forma em aulas particulares, né, com o professor, contratava um professor, né? Essas aulas ou eram individuais, mas principalmente eram coletivas, eram mais de duas pessoas por turma, mesmo sendo individual, né? Algo que me surpreendeu porque
eu estou particularmente acostumado em aulas individuais, né? De instrumento é aula individual. Eu tive ensino de instrumento de individualmente. Então, lá ele é coletivo, né? O pouquíssimo uso de escrita, o uso de escrita, ele é pouco, né? Ele não é que ele não exista, mas o foco mesmo é a questão de o professor tocar, o aluno observar e tentar reproduzir no seu próprio instrumento, né? Também pautada no repertório, né? Então, o professor ele separava uma série de músicas que eram de interesse dos alunos e ele trabalhava a técnica em cima dessas músicas. Já um outro grupo eles aprenderam através da escola de sanfona, né? E aí a escola, embora a gente só tenha conseguido contatar e entrevistar e acompanhar 11 sanfoneiros, né? Acredito que tem quase 20 sanfoneiros na cidade, que aí a gente não teve tempo de contatá-los. Mas a grande maioria desses sanfoneiros passaram pela escola, né? Mesmo que eles tivessem aprendido de forma autodidata, posteriormente eles procuraram a escola para ter aula e se aprofundarem mais no ensino do instrumento. E na escola, o ensino sempre é coletivo, né? Uma característica da escola. São turmas de 4, 5, 6 sanfoneiros, 6 alunos, né? E lá a gente encontrou um tipo de escrita, que a gente nomeou de escrita numérica. É uma escrita pautada, a gente vai ver, pautada no dedilhado, né? Não é nas notas em si, não é para eles memorizarem nota, e sim o dedilhado, como é que é a distribuição dos dedos da mão direita, no caso, né? Para fazer melodias, né? Também pautado no repertório. Na escola, eles tinham uma lista de repertório que o professor trabalhava, que era de interesse dos alunos, para ser trabalhado e motivar aí o pessoal a continuar nas aulas. E aqui está escrito numérica que a gente encontrou. Isso aqui é uma transcrição do quadro da lousa quando a gente foi observar a escola e a gente perguntou como é que funcionava, como é que indicava, e aí os números aqui em cima representam os dedilhados, como eu falei, o dedilhado, os dedos da mão direita, as notas são as notas, essas setas é para indicar região, né? E perceba que não tem indicação de ritmo, né? A gente transcreveu aqui para a partitura, e aí, diferente da partitura, a partitura ela tem signos que representam tempo, né? Colcheia, semínima, e a gente sabe, tem como saber o ritmo. Aqui não, por isso que é importante, né, segundo o próprio professor, né, uma escolha de um repertório de canções conhecidas, porque aí o ritmo já está na cabeça. As pessoas elas simplesmente só precisam passar aquilo para o instrumento. Por isso que esse tipo de escrita eles focam no dedilhado. O professor, quando solfejava com os meninos tocando, os alunos tocando, ele falava o dedilhado, ele não falava o nome das notas, ele falava números, né, para eles ir se assimilando com o dedilhado da mão direita, né? E aí falar um pouquinho sobre a questão dos resultados. O repertório, ele foi e é, né, o motriz da aprendizagem, é o que norteia todo o processo de aprendizagem, tanto de autodidata como orientado, né? É o repertório, tudo rola em torno do repertório, e isso acaba sendo levado para o palco, né? Eles aprendem aquilo, muitos deles tocam profissionalmente, e as canções que eles aprenderam no processo inicial de aprendizagem, eles também conseguem levar isso para o palco, né? Então, essa relação com o repertório é bem interessante, né? O ensino coletivo foi algo que realmente me surpreendeu, nos surpreendeu, a equipe toda, porque mesmo de maneira individual, né, tutorial lá com o professor, era coletivo, o ensino era coletivo, né? E o sistema de escrita que a gente encontrou foi pensado no instrumento. Não é que é uma novidade o uso de números, né, para aprender, para uma leitura para aprender um instrumento. Eu, como violoncelista, eu tive um processo também de uso de números de dedilhado. Mas só esse fato de ter um sistema de escrita pensado no instrumento contribui, né, para o aprendizado de forma assim avassaladora, assim, bem interessante. E o que a gente tira de conclusão é que a aprendizagem, ela de fato, ela acontece fora da escola, né? E aí deve ser considerado esses processos de ensino e aprendizagem que acontecem fora da escola, né? E aí, falando da escola, a escola que a gente encontra, ela apresenta características não convencionais de uma escola, né? A gente encontra mais o ensino formal dentro de uma instituição de ensino, e lá a educação não formal é mais presente. Essa questão de focar na oralidade, o professor fazer o aluno reproduzir, pouquíssimos de escrita, né? E isso é uma coisa que a gente encontra fora da escola, né? Em processo de aprendizagem não formal, como a gente falou lá, né? E isso faz com que a gente ressignifique essa questão de o que é aprender música e como é que se faz, né? De maneiras muito múltiplas e diversas
né, que aí constitui o processo de aprender um instrumento, e no caso aqui a sanfona. Aqui estão algumas das nossas referências, né, pautadas principalmente nessa questão da oralidade, de processos de ensino e aprendizagem pautado em oralidade, é, ensino coletivo, né, e processos de aprendizagem no geral, tá? Aqui vai meus agradecimentos à ABEM, né, Associação Brasileira de Educação Musical, à Universidade Federal de Ouro Preto, que vai sediar o encontro, o congresso, o CNPq, que foi parte financiadora desse projeto, e à Universidade Federal de Pernambuco, que foi por meio dela que a gente conseguiu realizar essa pesquisa. Mas é isso, muito obrigado.